Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao Cibai Migrações, paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, onde nós damos início a estas rodas de conversa para a Semana do Migrante e, de modo particular, tratando o tema migração e moradia. Então, para vocês que nos acompanham nas redes sociais, acompanhem, façam o seu joinha e possam comunicar também para os vossos colegas, para que a gente possa assim, dar seguimento às nossas atividades com muita alegria. Aqui temos o Padre Ademar, a irmã Claudete e a Rude, que vão se apresentar neste momento. Padre Ademar? Sou Ademar, estou representando a CNBB na Regional Sul 3 e depois vou explicar um pouquinho mais sobre esse tema aí, para a gente ter uma ideia. Mas é parte da Conferência dos Bispos do Brasil, aproveitando para fazer a 41ª Semana do Migrante, e eu acho que leva todos nós a reflexionar sobre esse tema e atitudes, ações que podemos fazer depois junto com a sociedade. Obrigado, irmã Claudete. Eu sou a irmã Claudete Lodi Ricini, eu sou escalabriniana, né? A minha missão é coordenar o serviço sociopastoral da província Maria Mãe dos Migrantes. Estamos em 9 países como província e no Rio Grande do Sul, então, nós temos assim como sociopastoral Caxias do Sul, Canoas e na rodoviária de Porto Alegre. Obrigado, irmã Rude. Bonjour, como eu sou Rude Maria José, haitiana de nascimento e gaúcha de coração. Eu sou estudante em Relações Internacionais na UB e também apresentadora da Imigra Podcast. Obrigado, Rude, com muita alegria. Então, eu sou o Padre Rodinei Serpinski, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia e também diretor do Cibai Migrações, Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações, desde os anos 50 fazendo esse trabalho. Lembrando que em 2025 passaram aqui no Cibai mais de 6.000 pessoas, foram mais de 25.000 atendimentos e das nacionalidades, 69 nacionalidades diferentes, sendo que as 5 que mais vieram aqui, Venezuela, Haiti, Cuba, Colômbia e do Brasil também. Então, para esta roda de conversa, nós queremos, aprofundando o tema, como o Padre Ademar falou, da 41ª Semana do Migrante, migração e moradia, que é o tema também ligado à campanha da fraternidade deste ano. E sobre a migração e moradia, nós temos muitas coisas para falar. O tema é muito profundo. A dor daquele que bate a nossa porta e encontra um não na sua cara, a rejeição. E a alegria daquele que bate a nossa porta e encontra braços abertos para acolher. Padre Ademar, com a palavra. Pois é um prazer também estar com vocês aqui também para compartilhar um pouco essa famosa Semana do Migrante, né? Eu já comentava em algum momento que quando eu estava estudando foi quando realmente aqui no Brasil a gente começou a celebrar o Dia do Migrante. Começamos no ITESP, no Instituto Teológico lá de São Paulo, e a partir desse momento eu acho que a gente começou a fazer história dentro da nossa Igreja Católica. Mas que isso foi também mudando, transformando muitas coisas, e agora chegamos já a 41ª semana de celebração. E eu acho que não podemos esquecer, isso fica muito ligado à CNBB, a nível nacional, e aqui no Rio Grande do Sul a gente está trabalhando, sou representante encarregado também das migrações aqui, são 14 dioceses e 4 arquidioceses aqui no Rio Grande. É muito grande a área, o trabalho é muito, mas eu vou só compartilhar um pouco algumas coisas que a gente propõe. Eu acho que a incidência ajudou muito para que se levasse isso a nível nacional, como política, de celebrar por lei a Semana do Migrante. Eu acho que isso é uma vantagem, já que a gente consegue, através da incidência política, e ampliar e ver aquilo que a gente pode fazer. O mundo é migrante, o ser humano é migrante. Então, a igreja também na CNBB
sempre tem o tema da campanha da fraternidade, que a gente faz a Semana do Migrante, baseado também com o tema da fraternidade, no caso aqui a fraternidade e moradia, que é o tema da Conferência dos Bispos e da fraternidade. E ele veio para morar entre nós, diz no Evangelho, né, de João também. Então, na Pastoral do Migrante, a gente fez migração e moradia, para dar um segmento dentro da igreja com um tema que vem muito ligado para toda a igreja, na verdade, e que sai da toda a igreja também, mas para chegar na sociedade. A igreja apresenta sempre os materiais, a gente tem por aí, todo mundo já tem algumas coisas, são vários materiais que apresentam como uma proposta, no caso para a Igreja Católica, mas que pode se estender a outras pessoas mais também que tenham interesse nisso aí. Então apresenta uns temas para fazer roda de conversa, para a gente discutir. Eu colocaria, hoje também eu queria falar um pouco também da como está a realidade nossa no tema migratório. E eu acho que aqui é um desafio muito grande aqui no Rio Grande. Os dados não são reais, muitas vezes aqueles que são oficiais, porque nós temos muito mais migrantes daquilo que a gente está pensando. E eu sempre já estou jogando, quase que estamos aqui no Rio Grande com 200 mil migrantes internacionais. Eu trabalho muito nas prefeituras também, nas regiões, em várias regiões, e é surpreendente algumas coisas. Por exemplo, semana passada estive em Farroupilha. Farroupilha é o segundo município com mais migrantes internacionais per capita. Depois de Porto Alegre, tem muito mais que Canoas e que Caxias, que a gente pensa que tem muito migrante, mas per capita eles estão com 671 migrantes cadastrados. Tem um bairro que é formado já só de migrantes. É para a gente entender um pouco como é que está a nossa situação da migração hoje. Migração internacional e temos migração interna. Já o Rudinei mencionava antes, o ano passado só aqui no Cibei foram 69 nacionalidades. Isso significa que aqui no nosso Rio Grande temos um mundo aqui dentro, praticamente. E até gente do Butão. Butão é perto do Nepal, da China, também aqui, né? Das várias nacionalidades. Então isso eu acho que leva a gente também, a irmã também falou, tem os migrantes também que vão participar um pouco nessa conversa. Como é que vamos buscar um pouco sobre essa história? O que podemos fazer? Aqui a gente está fazendo, foi enviado para todas as dioceses e arquidioceses, o material que se apresenta através da Pastoral do Migrante a nível nacional. Foi apresentado um material, inclusive com os links também para fazer mais cópias, porque já a possibilidade econômica não alcançamos muito. Sendo que o Rio Grande também é enorme, as quantidades de pessoas, igrejas, não alcançamos a chegar em todas. O ideal seria que a gente pudesse chegar em todos os municípios, para que a igreja católica, as igrejas cristãs também, que eu acho que é uma obrigação de todo mundo. O bom que o governo já declarou como lei, uma Semana do Migrante, então isso também leva a sociedade civil a pensar um pouco aquilo que serve. Os migrantes aqui no Rio Grande, andando por esse Rio Grande afora, é incrível a necessidade de mão de obra. A falta de mão de obra que nós temos nas empresas aqui no Rio Grande é enorme, enorme. Trabalho também com alguns empresários e eles dizem: padre, eu preciso 25 migrantes para trabalhar aqui. Puxa vida, a gente está vendo aí, entre os brasileiros falamos que tem desemprego, não temos desemprego, temos falta de vontade de trabalhar. É diferente. E os migrantes é incrível, mas eles estão já por todo o Rio Grande como sementes para um futuro melhor, eu acho, para o nosso Rio Grande. Tem empresas que estão quebrando por falta de mão de obra. Então, acho que é um chamado também para nós de realmente celebrar a Semana do Migrante, é levar esse tema na discussão de todo dia. Na mesa que comemos, levar a discussão do tema da migração. A migração pode ser a solução aqui dentro do Rio Grande, atualmente, visto que não tem mais filhos, a demografia aqui já está parando,
Então, estamos precisando, na verdade. E os migrantes não vêm tirar o trabalho de ninguém, tem trabalho para todo mundo, também para os migrantes. Então, nesse tema da CNBB, eu acho que é muito bom a gente levar. Gostaria que realmente também os sacerdotes, os líderes religiosos de igrejas cristãs e outras igrejas, aqueles que têm boa vontade, gente de boa vontade, vê a questão da moradia. O tema foi para os brasileiros e podemos imaginar então como estão os migrantes nos municípios onde a gente está indo. Disse, um problema é que não encontram nem sequer para lugar. Nós estamos falando de 2 anos depois das enchentes em Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul. Você tem girado por vários municípios, lugares, e tem visto muitas realidades assim, né? 2 anos depois das enchentes. Mas estão acontecendo coisas também que já estão jogando a culpa quase nos migrantes também, a falta de moradia e o aluguel que está muito alto. Até estão jogando em cima dos migrantes a culpa, disse, como que os migrantes são culpados porque aumenta o preço dos aluguéis. O que passa é que em muitas cidades pequenas não se encontra mais nem casas para alugar. Não é só a questão da falta de moradia, é a falta de lugar para alugar, para poder viver. Então, acho que é um tema que chama muito a atenção. Se a gente fez como os brasileiros, a fraternidade e moradia, agora a migração e a moradia, como é que vai ser? Eu acho que é um desafio para nós todos, e eu digo, começando para nós, para a nossa Igreja Católica, e que depois também eu acho que se estende, acho que a irmã também estão participando aqui junto com o Sibai em outros grupos da sociedade civil. E é um chamado também, a gente se reuniu nesses dias também com alguns deputados, e a gente queria também fazer um chamado, um clamor, para que realmente a sociedade civil também se preocupe mais pelos nossos migrantes. Vão ser nossos irmãos e irmãs, e eu acho que vamos fortalecer a nossa sociedade. Eles vêm para solucionar o problema das empresas e do crescimento econômico do nosso sul, do nosso Rio Grande do Sul. Então, eu acho que seria também um trabalho de rede, né? Os municípios, as secretarias, as instituições, as igrejas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, os senegaleses, os muçulmanos, né? Que são também numerosos aqui. Esse trabalho de rede para enfrentar esse problema da migração e da moradia. Eu acho que um desafio grande é a parceria que a gente tem que fazer sem exclusão. A gente não olha a religião, não olha a nacionalidade, mas eu acho que o povo, que a gente tenha em conta que esse é o povo de Deus e que nós somos chamados realmente a ser solidário junto com todas as pessoas que querem um mundo melhor, uma sociedade melhor. Então esperamos que também os migrantes sejam, que nessa 41ª Semana do Migrante, a gente possa fortalecer a capacidade, a potência, o potencial que tem todos os migrantes de todos os países que chegam, e a migração interna também, que nós estamos recebendo muitos do Nordeste, aqui no Rio Grande do Sul, para muitas empresas e para solucionar problemas que a gente vai tendo da falta de emprego, a falta de empregadores, para dar uma potência junto, que sejamos nós os primeiros a levar essa mensagem de solidariedade com os povos todos. Muito obrigado, Padre Ademar, em nome do Regional Sul 3 da CNBB, todo o estado do Rio Grande do Sul, esta realidade de parcerias e também o drama dos migrantes no tema da migração e moradia. As nossas boas-vindas ao MOR, seja bem-vindo. Obrigado. Na nossa roda de conversa fizemos uma primeira apresentação, então antes de tratar um tema específico, eu queria que você se apresentasse para os nossos telespectadores e ouvintes. Obrigado pelo convite. Bom dia, meus colegas de mesa. Me chamo moro em Jair, eu sou de Senegal. Estou aqui desde 2008, ou seja, 17 anos se passaram. Moro em Porto Alegre, vendo o tema de vocês hoje sobre moradia, que é um tema que eu acho que é o mais importante quando se fala de migração.
a maior desafio do imigrante quando ele chega, eu acho que é moradia, não é acho, mas certeza é moradia. É muito impressionante, muito engraçado quando eles culpam o imigrante por tudo que acontece. Eu me lembro quando Vale comentou, né? Comentou exatamente. Eu me lembro em 2010 para 2012, quando começou a nova onda imigratória dos haitianos e senegaleses, eles culpavam os imigrantes senegaleses e haitianos pela falta de emprego. Como o padre falou, nunca faltou emprego. Eu sou prova viva disso. Sempre teve emprego? Sempre. Eu tenho uma empresa, eu criei uma empresa desde 2019. Você tem uma empresa e você é da comunidade senegalesa. Exatamente. Eu cheguei a ter 50 funcionários. Hoje estou com 17, para ter ideia. E continuo procurando mão de obra. E que trabalho que é? Construção civil. Construção civil. Em todas as áreas dentro da construção civil, desde pedreiro, azulejista, gesseiro. Então, nunca conseguimos satisfazer essa mão de obra. Então, ao contrário do que eles falaram, que os imigrantes estão aqui para tirar mão de obra, somos prova viva que estamos aqui para acrescentar. Uma prova viva que estão aqui para acrescentar e não para tirar mão de obra de ninguém. Empregamos tantos brasileiros, tantos imigrantes. Então, isso é para complementar. É entrar no debate que estamos aqui para acrescentar, não é para tirar nada de ninguém. Tanto emprego, tanto moradia. O nome completo é Mor Jai. Mor Jai. Isso. Senegal. Sou de Senegal. É uma questão, eu sempre gostei, porque celebramos no começo, as primeiras celebrações, construirão casas, em Isaías fala isso aí, construirão casas e habitarão nelas. E aqui é uma prova também que os migrantes, um migrante com uma empresa de construção de casas, eu acho que muitos daqueles que constroem as casas não têm casa para morar, né? Não, muitos não. Então é um tema que eu acho que para nós, eu gosto muito desse texto, nunca esqueço, que foi acho que foi a primeira ou a segunda semana, dia do migrante nacional, e que tocava o tema de Isaías, que construirão casas e habitarão nelas. Há quase 40 anos atrás. Mais de 40 anos atrás. E essa é a realidade. Então acho que esse também é um chamado que os migrantes também possam ter realmente. Construir casas e que eles possam viver dentro dessas casas também com todo o direito. Ok, muito obrigado, Mor. Agora passamos a palavra para a irmã Claudete. Então, o nosso fundador, ele dizia, para o migrante, a pátria é a terra que lhe dá o pão. Né? E, então, desde lá, a sensibilidade do fundador, ele já abria portas e sensibilizando assim a igreja, e foi aonde que ele fundou a congregação dos padres, das irmãs, dos leigos, né? E essa sensibilidade. Podemos dizer que o Brasil também é uma mãe sensível, com portas abertas, né? E recentemente no Rio Grande do Sul acolhemos 4 voos, né? De haitianos, das mais diversas expressões e necessidades que carregavam consigo, né? Então, olhando assim a 41ª Semana do Migrante, uma porta aberta, uma igreja irmã, sensível a levar a reflexão, a levar assim a este olhar carinhoso, comprometido com o irmão e com a irmã. Então, no Rio Grande do Sul, para dizer, nós temos assim muitas organizações, muitas iniciativas, muitas igrejas também preocupadas com este olhar voltado assim à dignidade, à inclusão, né? E a um trabalho, a um olhar diferente. Nós, como irmãs escalabrinianas, bem como aqui no CIBAI, que tem, né, esse olhar, esse trabalho voltado e sensível para o migrante, na Estação Rodoviária de Porto Alegre também, no sistema assim, Portas Abertas, temos ali, de segunda a sexta-feira, esse trabalho de sensível, de acolhida, orientação e encaminhamento. A rede pública também, assim, que leva esse olhar e esse compromisso com a vida.
em Canoas, temos ali uma organização de um centro de acolhida e orientação também, né? Centro socioeducacional, aonde de que neste local é oferecido cursos profissionalizantes, dando assim a este olhar, né? De condução, de dignidade e também, vamos dizer assim, de que quando o migrante chega, ele possa voltar ao mercado de trabalho. Mas dentro disso, no que se refere à construção civil, ou que seja a moradia, é desenvolvido ali cursos profissionalizantes também na questão da construção civil, ou que seja a preparação do migrante que vá ao mercado de trabalho. E em Caxias do Sul, o Centro de Atendimento ao Migrante é acompanhado, ou que dá assim esse olhar sensível a todos os migrantes das mais diversas nacionalidades, porém 57 municípios da região que ajudam na questão da formação e também na questão da documentação. E nós, como sociedade civil, bem como o CIBA e Migrações, também insere ao Fórum Permanente da Mobilidade Humana, aonde que mensalmente nos encontramos e levamos assim temas, realidades, situações árduas que o migrante vive. E nós também, como sociedade civil, em nome dos migrantes, em defesa de políticas públicas, nós somos assim os porta-vozes dele. E então, dentro disso, também criamos e participamos e fazemos parte do Fórum do Comitê de Atenção ao Migrante, Refugiado, Apátrida, Tráfico de Pessoas também, que é o Comirate RS. Nesse olhar amplo de Rio Grande do Sul, nesse olhar com as mais diversas organizações que integram, seja universidade, seja prefeitura, seja CRAS, né? E nós também como sociedade civil e seja governo. Na Prefeitura de Porto Alegre também temos o Comirate. E mensalmente também desenvolvemos e participamos dessas reuniões, aonde que nós somos os representantes, ou somos, junto com os migrantes, fazendo passos significativos e buscando assim esse espaço, essa reivindicação, essa busca. Então, assim, o COITRAI também é uma outra organização que a gente faz parte, aonde que existe muito a questão do trabalho análogo à escravidão. E é um dos estados também que a gente tem, aonde que as pessoas vêm em busca de trabalho, e a colheita da uva, a colheita da erva mate, a colheita do fumo, né? E assim por diante. Então, nós somos, juntos com as organizações, esta voz de Deus para os migrantes, em defesa deles também, né? Então, o que isso tudo tem a ver com o migrante? Porque, e também o tema da campanha da fraternidade não é simplesmente dar casa. É fácil até dar casa, alugar um apartamento, assim por diante, mas a dignidade é fundamental. O que é? É ir além. A luz, a água, a documentação, a sensibilização, e de que ele não seja visto na sociedade como alguém estranho, como alguém que não tem voz e não tem vez, mas sim, nós somos junto com eles, buscando e fazendo com que esses protagonistas, e aonde que a sociedade os tem e os sentem assim como alguém que vem a construir e fazer caminhada junto, nesta construção humana, nessa construção civil, e fazendo da igreja esta voz mãe que faz essa morada junto com os irmãos e as irmãs. Obrigado, irmã. Lembrando que as irmãs escalabrinianas também, como nós padres escalabrinianos, temos esse carisma específico dos migrantes refugiados, e desse trabalho de rede das várias atividades, tem específico aqui em Porto Alegre o serviço na rodoviária, né, irmã? E eu queria trazer também que é um outro ponto fundamental que temos em Porto Alegre, que não podemos esquecer, padre, que é a pastoral do migrante da Arquidiocese de Porto Alegre. Essa articulação dos mais diversos vicariatos também que temos na Arquidiocese, como igreja mãe também que acolhe e sensível. E temos também o mensageiro da caridade que faz e desenvolve também esse trabalho sensível. E aonde de que, além de ajudar a construção, a moradia, as reformas das casas, trazendo assim e auxiliado na questão da mobília, né? A questão de móveis,
a questão de roupa, a questão de louça, né? Dando assim os primeiros passos dignos, né? Acolhimento e dignidade da pessoa. Um acolhimento e uma dignidade. Muito obrigado. Acho que também é um chamado realmente, bom que a irmã lembrou. Aqui em Porto Alegre, dentro dos números que a gente está prevendo, são mais de 60 mil imigrantes e estão morando aqui na grande Porto Alegre. Eu acho que é muito importante isso. Eu já falava também para a irmã Egídia que a gente teria que mexer com o Rodinei também algumas coisas que a gente pode... Por que os imigrantes ficam mais aqui? Porque eles se juntam 3, 4 famílias numa casa. Eles moram junto, porque é a possibilidade que eles têm, pelo menos, de ter certa dignidade, porque eu acho que muitas vezes não é digno do modo que eles vivem isso. Então acho que é um chamado para nossas igrejas, que eu não quero ser só a igreja católica, mas eu acho que também as igrejas cristãs e outras igrejas, que se queremos pregar Deus, né, esse Deus que construiu esse mundo para todos, mas também reforçar muito a pastoral do migrante aqui na grande Porto Alegre. Eu acho que é muito importante isso, que a gente tome consciência da responsabilidade que nós temos aqui nessa região. Muito obrigado, irmã. Rude? Migração e mobilidade. Um tema pouco falado, mas de extrema importância. Porque muitas vezes migrar não é somente deixar teu país para ir morar no outro país. Muitas vezes tu não sabe como é que tá lá. Tu não sabe o lugar que tu vai ficar. Como é que tu vai viver naquele lugar. Mas seja por causa de crise, seja política ou econômica, tu não tem outra opção. Tu é obrigado a deixar o teu país e ir lá morar num outro país. E que muitas vezes quando tu chega naquele país, não é o que tu esperava. E nessa bagagem que tu trouxe, com saudade da família, com um novo sonho, porque muitas vezes aquele sonho que tu tinha no teu país, de ser uma mão na construção do teu país, se passou a não ser esse sonho mais. Tu passar até outro sonho naquele país, para tu conseguir sobreviver naquele lugar, que muitas vezes não tem um acolhimento digno, seja por tu ser imigrante, ou muitas vezes por ser considerado um ladrão de emprego, porque muitas vezes o pessoal fala que imigrante vem só para roubar emprego, que muitas vezes não é verdade. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande, e mesmo eu acho que tivesse mais do que a quantidade que existe agora, sempre vai ter emprego para todo mundo. Então, ser imigrante não é simplesmente deixar o seu lugar, é carregar um monte de pesos também. Um monte de pesos que, às vezes, mesmo tendo organizações ou associações para ajudar, para acolher, não basta. Não basta para a pessoa conseguir pertencer naquele lugar. Ter esse sentimento de pertencimento, seja culturalmente ou politicamente. Não existe isso. Mesmo com toda essa mão, a gente não sente esse pertencimento. Porque não é só as organizações ou as instituições que vão fazer esse trabalho. A população também tem que participar nesse acolhimento. Porque muitas vezes tem pessoas que nem sabem onde procurar, onde está o CIBAE e quais serviços que o CIBAE oferece. Mas no trabalho tem um brasileiro que conversa com essa pessoa, que consegue ajudar. Isso faz parte também do acolhimento no trabalho, na escola, na universidade. Tudo isso é acolhimento. Porque é muito ruim deixar o teu país, tua família para trás. Tem pessoas que têm 7, 8, 10 anos sem conseguir ver filhos, mãe, pai, maridos, mulheres, esposas, e ficar todo o tempo pensando somente na família. Isso faz com que a pessoa não se sente pertencido naquele lugar. E para isso, moradia não é somente um lugar de morar, é um lugar também de acolhimento, é um lugar de pertencimento.
é um lugar onde se encontra a dignidade de tu ser quem tu é, imigrante ou refugiado, mas ter essa dignidade naquele lugar. Obrigado, Ruth. Acho que uma das coisas que você falou que foi muito importante, moradia não é só casa, mas é acolhimento. No teu trabalho que você faz na universidade, estudo universitário, no teu trabalho do dia a dia, no podcast Migra Podcast, que ela atende, entrevista muitas pessoas sobre o tema da migração também, mas de modo particular, Porto Alegre recebeu 4 voos humanitários, recebendo aqui haitianos. Um pouco sobre essa realidade. Vou Você falar ajudou um pouquinho, também? sim. Você Vou falar um pouquinho sobre a Imigra, que é um projeto meu, particular, como o padre acabou de mencionar, que surgiu também desse sentimento de não pertencer naquele lugar. E eu já sofri muito racismo aqui no Brasil. Eu já me senti muito inferior. Eu já vi o tema de migração muito invisível aqui. Então é para isso que eu criei a Imigra Podcast, para dar essa visibilidade, porque a gente está aqui, a gente existe, a gente não está invisível. Então a gente também tem o nosso lugar aqui. A gente mora, a gente tem essa moradia aqui. Então a gente tem que se sentir bem nesse lugar, a gente tem que se sentir acolhida, a gente tem que se sentir nesse lugar de conhecer à vontade a cultura brasileira, de compartilhar também a nossa cultura, de saber mais sobre o Brasil, de fazer mais parte da sociedade brasileira. E como o padre acabou de mencionar, sim, o Porto Alegre recebeu 4 voos, de cada voo 210 a 18 pessoas. Então já dá quase 900 pessoas, na verdade. E teve o DPU, a OIM, a Acnur, que estavam recebendo essas pessoas. Foram voos muito cansativos, porque 12 horas de avião, então muito cansativo, mas esse acolhimento fez toda a diferença na vida dessas pessoas. Teve pessoas que estavam falando, porque eu fui num desses voos, e eu fui para acolher essas pessoas, que é uma coisa que eu gostei e que eu gosto de fazer, é acolher. Porque acolher não é somente dizer bem-vindo, é fazer essa pessoa se sentir leve do peso que está carregando. E foi um acolhimento muito caloroso e todo o pessoal gostou também desse acolhimento, de dar boas-vindas, de falar um pouquinho sobre o Brasil, de fazer perguntas para a pessoa, como é que foi a viagem, como é que tu sente, tu vai encontrar tua família depois de tanto tempo, como é que tá essa sensação? Foi muito, muito, muito legal. E o Cibai também fez parte, muito legal. As irmãs estavam também. Sim. Muito legal, e é um movimento que eu gostaria que não ficar somente em Porto Alegre, mas em toda a parte que recebe imigrantes, como Campinas, em todos os aeroportos que recebem imigrantes. Isso faz toda a diferença. Eu sou haitiana, então eu conversei com muitas pessoas e todas as pessoas gostaram desse acolhimento diferenciado. Porque muitas vezes, quando as pessoas chegam, seja em Porto Alegre ou em outras cidades, não tem ninguém para dar esse acolhimento. E muitas vezes a pessoa chega no aeroporto, a família nem consegue chegar a tempo para receber a pessoa. Teve que ficar mais um tempão lá no aeroporto. Mas esse acolhimento de acompanhar, até que teve pessoas que seus familiares não conseguem chegar a tempo para vir buscar a pessoa. Mas esse acolhimento faz com que a gente ajuda essa pessoa. O IEM a levar até crianças, até os pais. Isso é importante. Então, tudo isso faz parte dessa moradia que a gente está tratando hoje. Esse acolhimento de pertencimento. Porque a pessoa nem chega e já se sente em casa.
Isso é um sentimento muito bom e é disso que estamos precisando. E a riqueza, a beleza de ver as famílias se encontrando, a alegria expressa no rosto, no gesto, né? Então, muito obrigado. Lembrando também, Ruth, que esse trabalho foi organizado pela OIM, Acnur, nós estivemos presentes como escalabrinianos, as irmãs, o CIBAI, outras instituições também, para acolher esses migrantes que chegaram aqui e que oxalá eles possam ter um futuro melhor, pessoalmente, na família, na sociedade, no trabalho e poder ter mais dignidade. Podemos dizer, né, como testemunha, eu estive lá também participando, né, dessa acolhida, o crescimento que aconteceu. Não só, vamos dizer, essa sensibilidade que, claro, que foi sentido em tudo dos migrantes, mas por outro lado, o quanto que nós como organização crescemos e testemunhamos, né, foi assim uma riqueza recíproca, né? Então, assim, o quanto que é bom essa casa que abre o coração, essa casa sensível, essa casa que acolhe, essa casa que olha o outro como pessoa e não como o diferente, né? Então, assim, nós crescemos juntos. É um testemunho, assim, muito bonito. E outro testemunho, aonde que eu presenciei os reencontros das famílias, né? O emocional, o abraço, ou quer dizer, é ir além, sentir-se assim, aqui é tua casa também. Esse foi um gesto realizado aqui no aeroporto de Porto Alegre, como a Ruth comentou, e a irmã, e a Ruth solicitou, oxalá que tivessem outros lugares também, vários gestos humanitários de ir ao encontro das pessoas. Há muita guerra, há muita tristeza, há muita violência, então é importante sempre haver gestos bonitos como esses, né, de acolhimento, de respeito à dignidade da pessoa. Ruth, bonjour, como vai? Ontem, aqui em Porto Alegre, melhor, no mês de maio, em Porto Alegre, teve o Dia da Bandeira do Haiti. Né? Então, aqui a data foi mudada devido ao tempo, né, o frio que estava. Diga para nós um pouquinho como é que você viu esses festejos do Dia da Bandeira aqui em Porto Alegre. É uma festa histórica para nós que somos haitianos, né? Então, e eu fiquei muito feliz de ver que por onde a gente passa, a gente leva essa bandeira que representa a gente, apesar de todas as dificuldades que o nosso país está enfrentando agora. Então, ter esse encontro também no Brasil, poder compartilhar um pouco da nossa cultura, é um ato muito importante para a gente. Muito importante para a gente. É uma festa que a gente mostra o nosso orgulho do nosso país, da nossa história. Porque não foi fácil ter essa revolução e vencer essa revolução. E é uma festa da nossa cultura, que a gente toca nossas músicas. Até o padre estava tocando ontem. Isso, tocando, dançando. E claro que quem está nos acompanhando também, certamente há muitos haitianos, né? Sim. O francês, o creole. Sim. Então é uma festa que era para ter acontecido 18, mas por causa da previsão de chuva foi reportado para dia 24 e aconteceu ontem, e foi uma festa muito linda, e eu espero também que na próxima edição, ano que vem, que tenha mais pessoas, não haitianos só, mas brasileiros, para conhecer essa linda cultura, essa linda história do Haiti, porque muitas vezes o que aparece na internet sobre o Haiti, o que as pessoas dizem sobre o Haiti, não é verdade. E muitas vezes a gente sabe também da realidade, mas por uma razão ou outra a gente não quer admitir, a gente não quer reconhecer. E eu estou muito orgulhosa de ser haitiana. Como eu sou haitiana de nascimento, e eu me sinto bem também de ser uma gaúcha de coração. E é isso que é a moradia, o pertencimento disso, ter esse sentimento de não somente querer tomar chá no meu país, mas às vezes tomar um chimarrão. Isso é muito bom. E muitas pessoas comentaram no dia da comemoração da bandeira do Haiti
os dois países, as duas nacionalidades. Eu me sinto também próximo deste país, né? Os haitianos em relação ao Brasil, os brasileiros em relação ao Haiti. Oxalá que isso aconteça de maneira bastante universal, que não hajam barreiras, que não hajam muros, que nós possamos derrubar os muros e construir pontes entre todos. Obrigado, Rudy, e o nosso ilustradíssimo amigo Mor, da comunidade senegalesa, né? Então, com a palavra migração e moradia. A imigração, eu digo que esses temas, na verdade, deveriam ser mais fáceis de se tratar quando se fala do Brasil, que é um país fundado pelos imigrantes. E eu sempre digo também que quem não é imigrante aqui no Brasil, acho que todos somos imigrantes. Na época que é chegada dos imigrantes europeus, hoje estamos com os imigrantes africanos, caribeus e venezuelanos. Então praticamente somos todos imigrantes. Então a convivência deveria ser muito mais fácil. Esses temas que nós estamos tratando hoje deveriam ser muito mais poderosos, muito mais fácil também. É isso, né? Fazendo nossa parte, e eu também perguntando dentro de mim cadê o poder público, que está sempre nesses temas. Acho que falta muito de fazer a sua parte. Essa luta não é de hoje. Eu me lembro em 2017 para 2018, a gente tivemos um projeto de moradia de imigrantes no Centro Vida. Até, se não me engano, a verba foi liberada na época para a construção de um centro de vida que acolhe os imigrantes. Essa hoje não é mais falada, não sei mais como que está dentro desse projeto do poder público. Mas a iniciativa foi boa. Foi boa, até foi muito avançado na época, eu estava bem na frente nesse projeto. Até, como que eu falei agora, até foi aprovado a verba. Se não me engano, foi liberado, não. Irmã, foi liberado a verba. Mas depois nunca mais. Por questões burocráticas se devolveu, né? Foi devolvido, né? Isso. E esse ano também. Veio de novo, por questões burocráticas, devolveram de novo. Se repetiu de novo. Se repetiu de novo. Então é triste de ver como que está a presença, como que está a posição do poder público a respeito da moradia dos imigrantes. Repetindo, aqui é o Brasil, um país que é um país de imigrantes, cidade de Porto Alegre, cidade de Porto Alegre, os desafios da comunidade senegalesa, e você pertence também à associação, né? Exatamente. Na verdade, graças a Deus, os imigrantes senegaleses, eles são muito unidos, muito solidários. Hoje, desde que chegaram os imigrantes senegaleses, eu nunca me deparei com imigrantes senegaleses dormindo na rua. Eles se ajudam. A outra coisa, a gente, por fato de ser muçulmano, a gente temos uma casa que é sempre alugada por motivos religiosos, mas tá. Aqui, inclusive, o próprio salão do Cibai já foi motivo de muitas vezes. Reunião de vocês. Sim, muitas vezes. Aliás, era o nosso sede praticamente. Isso. As domingos eu organizava aqui nesse mesmo salão as reuniões da Associação dos Imigrantes Senegaleses há muito tempo. Depois conseguimos uma sala aqui ali no centro de Porto Alegre, também, que serve também para acolher quem está passando essa necessidade de moradia temporária. E estamos construindo também. Aqui uma palavrinha sobre a questão da língua, porque vocês são de uma cultura, de uma língua, né? Então, ao chegar no Brasil, como foi falado ali, moradia não é só casa, é acolhimento também. Então, em relação à comunicação. Sim, moradia não é só casa, mas a casa tem que ser em primeiro lugar, porque quando o imigrante chega, eu acho que a necessidade que ele tem primeiro é onde que ele fica. A língua a gente somos obrigados de falar, né? Porque quando chega também, eu acho que a segunda necessidade é conseguir se comunicar com as pessoas. Algumas
pessoas que estão nos acompanhando também, são da comunidade senegalesa, né? Uma palavrinha na língua de vocês? Saudação? Só um pouquinho. Li ma doon wax léegi mooy ñun ay sénégalais lañ, donc ñun dañuy dimbalante suñu biir. Aí nos ajudaram muito durante esses anos de luta. Eu acho que é a nossa casa-mãe. E eu, até hoje, com tanto tempo dentro do país, sou naturalizado, sou bem estabilizado, sempre procuro se vai quando preciso alguma coisa. A pátria é testemunha, semana retrasada a gente fechava aqui conferência para informar algumas coisas que os imigrantes estavam pedindo. Então, eu acho que isso aí, a sociedade civil também, né? Nós sempre estamos apoiando todas essas organizações que se reúnem por esse tema muito nobre que é o tema de imigração. Muito obrigado, Mor. O CIBAI procura sempre ser esta casa de acolhida, né? Várias pessoas que batem a nossa porta por vários motivos, procurando o acolhimento, não só questão de documentação, naturalização, como também ajuda emergencial, ajuda básica, cursos linguísticos, cursos profissionalizantes, o trabalho de inserção também, a questão laboral, né? As empresas e os trabalhos e assim por diante. O CIBAI procura ser esta mão que estende àquele que bate a nossa porta. Então, nosso muito obrigado a vocês aqui, aos funcionários que vocês acompanham, que nos atendem aqui, funcionários, voluntários, várias pessoas que procuram fazer com que o migrante, ao bater a nossa porta, seja bem acolhido. Migração e moradia, o nosso tempo está correndo, estamos chegando ao final, então pediria para que cada um de vocês, também na própria língua, se precisar, né? Se quiser, deixar uma pequena mensagem para quem está nos acompanhando e que pode bater a nossa porta também. Migração e moradia. Padre Marco. Bom, eu acho que a igreja apresenta um roteiro da Semana do Migrante, do 14 a 21, mas eu acho que como o Brasil é enorme, muito grande, vem uma proposta talvez de algumas pessoas que fizeram, e eu acho que tem que ficar um pouco a liberdade da gente aqui do Rio Grande acrescentar coisas que a gente possa fazer também com as irmãs, os migrantes mesmo, tomar iniciativas diferentes a parte do tema que foi apresentado. Aí, como a fala da moradia, não é só a casa, não tem casa, então é muito mais, talvez levar a uma discussão também do sentido mais profundo da realidade que a gente vive no Rio Grande, que é muito distinta de quem vive no norte do Brasil. Então acho que fica essa proposta, a parte daquilo que a igreja, a CNBB apresenta, fica aberto o espaço para a gente criar coisas novas dentro do nosso Rio Grande. Espero que a gente se envolva nisso aí também para fazer com que os migrantes se sintam em casa, que se sintam como brasileiros também, a parte da outra nacionalidade que eles levam no coração. Obrigado, Padre Marco. Irmã Claudete? Então, a Semana do Migrante, como foi falado, ela sempre nos leva assim, um crescimento mútuo, né? Seja na reflexão, seja de temas, né? Mas assim, de fazermos uma caminhada juntos. Feliz do migrante, que eu sempre digo, que tem uma instituição que os acolhe, que os orienta e os conduz, né? Mas você, migrante, você também, pessoa que acompanha, que escuta, que nos assiste, que há necessidade de uma orientação, há necessidade de uma luz para, vamos dizer assim, melhor caminhar, melhor orientar, né, ao migrante. Tanto as instituições dos padres escalabrinianos como das irmãs, bem como organizações da sociedade civil, estão assim de portas abertas para acolher vocês e ajudar a caminhar. E aquela expressão bem básica que a gente diz: unidos somos mais fortes. Então, assim, que desta Semana do Migrante, nestas reflexões e celebrações, possam fazer deste dia, deste período, um período assim de vida, de gratidão, de olhar também o lado bonito. Porque questões assim e demandas existem muito mais do que soluções, né?
mas assim, esse lado também deste crescimento junto. Unidos somos mais fortes. Obrigado, irmã Claudete. Ruth? Ser imigrante é transformar a mobilidade em coragem e fronteiras em começos. E por isso, a mobilidade não deve ser um privilégio, mas uma oportunidade. E você que está olhando, assistindo, seja um acolhedor ou uma acolhedora para quem estiver ou para quem tu tiver essa oportunidade de ser, pois é muito importante para a gente. Obrigado, Ruth. Mor? Agradeço pela oportunidade mais uma vez de falar sobre esse tema de imigração. Pelo esse dia nosso, que é dia de imigrante. Chamar de novo, eu insisto mais sobre o poder público. Eu acho que o poder público tem o seu dever de acompanhar os imigrantes. Chamar também a sociedade civil para continuar acolhendo os imigrantes, agradecendo também o acolhimento, porque nós não podemos negar também que fomos acolhidos até hoje, que estamos estabelecendo. Então, continuar ajudar para o crescimento tanto do país, tanto da cidade economicamente, continuar criando empresas, oferecendo também nossos mãos de obras qualificadas, porque nós não podemos esquecer que muitos imigrantes são qualificados de alguma coisa. Então nós estamos aqui para acrescentar de uma maneira geral, tanto economicamente, tanto culturalmente também. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço também de poder expressar. Obrigado a todos vocês, obrigado a quem nos acompanhou também. A Missão Pompeia, aqui em Porto Alegre, Cibai Migrações, Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações, e a Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, nesta Semana do Migrante. O mês do migrante é o mês de junho, a Semana do Migrante, 14 a 21 de junho, e este ano com o tema Migração e Moradia. E a todos nós convidamos, principalmente quem estiver próximo aqui na região de Porto Alegre, para a Santa Missa, que vai ser na Catedral Metropolitana, dia 20 de junho, sábado, às 17 horas. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada.